Oi, gente! Existem tantos modelos de notebook que fica difícil entender qual deles atende nossas necessidades, né? Mas eu vim aqui resolver isso pra você. No vídeo de hoje, vou explicar tudo sobre os diferentes tipos de notebooks e te mostrar qual deles é a sua cara. Para começar, vou falar sobre o Chromebook, que tem uma proposta bem parecida com os antigos netbooks. O Chromebook é um notebook criado pelo Google e que também é fabricado por outras empresas parceiras. E você sabe o que ele tem de diferente? Ao invés de um sistema operacional como Windows ou Linux, os Chromebooks usam um sistema operacional chamado Chrome OS, que tem armazenamento em nuvem. E por ser desenvolvido pelo Google, você tem acesso instantâneo ao Drive e outros recursos desenvolvidos pela empresa se fizer um login usando o seu Gmail. Direto assim, gente. Mas não se preocupa, porque hoje em dia você consegue encontrar modelos do Chromebook que rodam ferramentas e programas sem uma conexão de internet, tá? Aliás, olha que legal! Também já existem versões desse tipo de notebook que rodam até aplicativos lançados para o sistema Android dos smartphones. Demais, né? Tá, Lu, mas qual a diferença entre um Chromebook e um notebook normal? Os Chromebooks foram criados como uma alternativa mais barata e mais básica, principalmente para os usuários que preferem usar um dispositivo somente para acessar a internet, redes sociais, enviar e receber e-mails e não precisam de um computador mais poderoso para rodar programas avançados ou jogar games. Isso significa que suas configurações como processadores, placas gráficas e memória RAM são mais simples e não têm um desempenho tão legal na hora de realizar tarefas mais complexas. Outra diferença é a tela, que costuma ser de 11,6 polegadas. Pequena, né? Só que com o passar do tempo, o Chromebook evoluiu e ganhou modelos mais avançados e com configurações melhores, incluindo até a tela sensível ao toque. Um exemplo é o Chromebook Plus da Samsung, que tem processadores de 2 núcleos, 4 GB de memória RAM e uma tela touchscreen rotativa com resolução Full HD. É como se fosse um notebook que também funciona como tablet. Para quem precisa de um notebook mais básico para acessar a internet e quer economizar, o Chromebook simples é mais indicado do que outros modelos de notebook. Mas também existem opções mais avançadas, com a tela touch e preços mais acessíveis, como o Chromebook Plus. O próximo modelo que eu quero te mostrar é o Ultrabook, também conhecido como Ultra Fino. Os Ultrabooks são modelos que focam tanto no desempenho quanto na elegância. Isso porque, além de ter configurações um pouco mais avançadas que os Chromebooks, por exemplo, eles costumam ter uma espessura super fina de 2 centímetros e o peso deles pode variar entre 1,5 kg a 2 kg. São modelos super leves e elegantes, mas que também focam na performance na hora de rodar programas de edição e até jogos casuais através de processadores de última geração, muito espaço de armazenamento, mais memória RAM para acelerar o acesso aos arquivos do notebook e placas gráficas dedicadas, que são as placas de vídeo que funcionam especificamente para o desempenho gráfico de um dispositivo. Mas como existe esse equilíbrio entre elegância e performance, os Ultrabooks costumam ser mais caros que os notebooks convencionais. Por ser um modelo leve, fino e com boas configurações, os Ultrabooks são super fáceis de transportar e podem cumprir vários tipos de tarefas, desde usar a internet até edição de imagens e vídeos. Mas seu preço fica acima dos outros tipos de notebooks, que podem ter configurações parecidas ou até melhores, mas com valores mais acessíveis. Agora vou te mostrar um notebook convencional, que tem uma variedade maior de modelos para os mais diferentes tipos de usuários. Os notebooks ou laptops, como muita gente chama, são os substitutos dos computadores de mesa e ficaram super populares e mais acessíveis ao longo do tempo. Isso porque os notebooks ganharam modelos com configurações diferentes que se encaixam nos mais diferentes tipos de usuários. Se você procura por um notebook mais básico e com bom custo-benefício, mas com bom desempenho para poder estudar ou trabalhar, além de também poder assistir filmes e séries sem problemas, com aquelas travadinhas ou lentidão, pode apostar nos modelos com 4 GB de memória RAM, um processador menos avançado como o Intel i3 e uma placa de vídeo integrada, que pode não ter um desempenho tão grande quanto as placas de vídeo dedicadas, mas que mandam super bem em tarefas mais simples. Para deixar sua experiência ainda melhor com um notebook assim, eu recomendo optar por um modelo que venha com um armazenamento em SSD, que faz a leitura de dados mais rápida do que o HD tradicional, tá? Agora, se você quer um notebook mais eficiente para editar fotos e jogar games casuais e menos pesados, pode dar uma olhada nos modelos com processadores superiores ao i3 que eu mencionei, como o Intel i5 ou o Ryzen 5 da AMD.
memória RAM a partir de 8 GB. E aposta no armazenamento em SSD para deixar sua experiência ainda melhor. E como são muitos modelos diferentes, você consegue encontrar notebooks com telas de 11 a 18 polegadas. Para quem quer ter bastante espaço de visualização, vale a pena conferir isso também. E ainda existem os modelos de notebooks super avançados com configurações de última geração, mas com um custo maior. Esse tipo de modelo é mais indicado principalmente para os usuários que precisam de muito desempenho gráfico dos notebooks para trabalhar simultaneamente com programas de edição e finalização de vídeos, fotos e modelagem 3D. As configurações de modelos avançados podem variar, mas esse tipo de notebook geralmente tem processadores top de linha, como o i7 e o i9 da Intel, ou o Ryzen 7 e o Ryzen 9 da AMD. Já a memória RAM também pode variar e ficar entre 8 e 16 GB. Se você achou que com essas configurações ia dar para jogar games mais pesados, preciso te contar uma coisinha. A maioria desses modelos não conta com uma placa de vídeo dedicada, que são placas mais indicadas para jogos. Isso significa que a maioria dos notebooks mais avançados vão ter uma placa integrada, que vai conseguir uma boa performance para o seu dia a dia e para edições. Mas elas não são tão legais para jogos. E é por isso que existe uma categoria de notebooks voltada totalmente para os jogadores. São os notebooks gamers. Mas antes de continuar, deixa seu comentário e me fala qual desses notebooks mais se encaixa no seu perfil, tá? E vamos ver como são os notebooks gamers. O nome já diz tudo, né, gente? Modelos de notebook com foco em jogos que se encaixam perfeitamente em quem quer ter um laptop que consegue um ótimo desempenho para rodar a grande maioria de jogos, principalmente os que exigem mais potência dos componentes, como processadores e placas gráficas. Só que para ter essa potência maior, os notebooks gamers geralmente não são tão acessíveis quanto os notebooks normais. Aliás, por ser um modelo de alta performance, o notebook gamer geralmente tem mais ventoinhas e uma estrutura um pouco mais diferente, com mais aberturas para deixar o ar quente sair e esfriar a parte interna. Assim, ele mantém seu alto desempenho sem ficar superaquecido. E ainda existe uma outra diferença. Os notebooks focados em jogos costumam ser lançados com um teclado mecânico. Nesse tipo de teclado, cada tecla tem um mecanismo separado. Assim, a resposta aos comandos do teclado mecânico costuma ser mais rápida do que a do teclado convencional. E isso faz com que os comandos dos jogadores sejam mais fiel e mais certeira. Então, se você for apostar em um notebook gamer, vale a pena investir em modelos com processadores mais recentes, como a última geração do Intel i9 e placas de vídeo a partir da GTX 1060 da NVIDIA. Se você quer ainda mais poder gráfico, aí pode optar por modelos que contam com placas que suportam a tecnologia Ray Tracing, que deixam as luzes e sombras dos games mais realistas. Se o seu foco é investir em um dispositivo só para jogos, então o notebook gamer é a sua cara. Por último, vou te mostrar os notebooks 2 em 1. Esse modelo de laptop é bem diferente dos outros da lista. Sabe por quê? Ao invés de ser um notebook comum, a estrutura do modelo 2 em 1 é híbrida e pode se transformar em um tablet. Isso quer dizer que você pode usar ele como um notebook tradicional ou focar seu uso só na tela touchscreen do dispositivo, como se fosse um tablet mesmo. A tela desse tipo de dispositivo é móvel e consegue encostar na parte traseira do notebook, mas existem modelos que você pode remover a tela completamente do notebook e usar à vontade. Demais, né? Como 2 em 1 aposta na praticidade de um tablet, ele costuma ter configurações intermediárias. Ou seja, você pode fazer diferentes tarefas que não exigem tanto esforço do notebook, como trabalhar ou estudar, usar redes sociais, enviar e-mails, editar documentos e assistir filmes e séries. Mas não são tão indicados para uso mais pesado, como rodar games e programas de edição. Por isso, as configurações desse modelo costumam ser parecidas com notebooks tradicionais mais básicos e intermediários, mas já existem modelos mais poderosos que contam até com processadores de última geração. Se você procura por um notebook tradicional, mas não quer abrir mão da praticidade no seu dia a dia, o 2 em 1 é super indicado. Antes de terminar, vou só te lembrar quais modelos de notebook se encaixam no seu perfil, tá? Quer uma opção básica e mais barata de notebooks para navegar na internet, assistir vídeos, estudar ou trabalhar? Então o Chromebook pode ser uma boa pedida.
Agora, se você busca elegância, leveza, uma boa performance e tem o suficiente para investir, uma saída é o Ultrabook, que aqui no Brasil também é conhecido como Ultra Fino. Para quem não quer abrir mão do modelo tradicional, então é só investir em um notebook que tem configurações básicas para o dia a dia, configurações intermediárias que conseguem rodar alguns programas de edição e games mais casuais, ou até configurações avançadas que garantem um bom desempenho para as mais diferentes tarefas. Se o foco é jogar, aí é só pesquisar por notebooks gamers, que tem estruturas e configurações mais indicadas para rodar jogos com uma boa performance. Mas para quem busca algo portátil, mas sem dispensar um notebook, é só ficar de olho nos modelos 2 em 1, que podem ter uma tela móvel que encosta na parte traseira do notebook, ou, em alguns casos, pode ter telas removíveis que se transformam em um tablet. E aí, ficou por dentro sobre os diferentes modelos de notebooks? É só entender qual o seu perfil de usuário e ver qual modelo se encaixa para o que você precisa. Aliás, me conta aqui nos comentários qual modelo é perfeito para você, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.